Às vezes, a vida parece silenciosa demais, mas no fundo, existem sinais que só um olhar atento consegue captar. Seja bem-vindo a este espaço onde a psicologia do comportamento humano encontra clareza, profundidade e aquele toque racional que ajuda qualquer pessoa a se entender melhor. Aqui, cada palavra é pensada para quem já se sentiu perdido tentando decifrar alguém, para quem duvida do próprio valor ou para quem vive a angústia de não saber se é amado ou apenas imaginando coisas. Hoje, você vai perceber que muitos sentimentos que parecem confusos têm lógica, raízes, padrões, e que o silêncio de alguém pode revelar mais do que qualquer declaração aberta. Vamos explorar os sinais discretos, sutis, quase invisíveis, que mostram quando alguém tenta esconder um afeto profundo. E enquanto você escuta, pode ser que finalmente entenda um comportamento que sempre te deixou inquieto. Ou descubra que aquele acaso de ontem talvez não tenha sido tão acaso assim. Aqui, você não está sozinho. E este vídeo pode mudar a forma como você enxerga o amor silencioso. Quando a pessoa tenta controlar o próprio sentimento, mas o corpo entrega. Carl Jung dizia que aquilo que tentamos esconder acaba escapando pelas frestas. E é exatamente isso que acontece quando alguém tenta abafar um sentimento forte. A pessoa age normal, mas o corpo dela não sabe mentir. A voz muda levemente, o olhar se prolonga meio sem querer, a postura parece sempre buscar alguma forma de estar perto. É sutil, quase imperceptível, mas constante, e quando você começa a notar esses micros gestos, percebe que nada ali é aleatório. E o mais curioso, quanto mais a pessoa tenta disfarçar, mais evidente fica esse esforço. Quando alguém tenta esconder o que sente, o corpo vira um traidor, e isso é quase uma regra da mente humana, algo que o próprio Carl Jung apontava quando falava das emoções que escapam do controle consciente. É engraçado como a pessoa tenta agir normal, como se nada estivesse acontecendo, mas o corpo dela começa a contar a história inteira antes mesmo dela perceber. A respiração muda quando você chega perto. O olhar procura o seu sem querer. O sorriso aparece rápido demais, como um reflexo, quase como se o inconsciente desse um passo à frente e dissesse: "Tá aqui, eu entreguei." E você percebe isso porque não é um gesto isolado. É aquele padrão que vai se repetindo devagar, como gotas marcando o mesmo ponto da pedra. A pessoa tenta segurar as palavras, mas os detalhes escapam. O jeito que ela inclina o corpo para perto, a atenção que ela não dá para mais ninguém, a rapidez com que nota uma mudança mínima no seu humor. E você sente que tem algo ali, algo que ela finge que não existe, mas que vibra no ar entre vocês, como se o silêncio estivesse tentando sussurrar o que a boca não ousa admitir. E é justamente esse quase que abre a porta para algo ainda maior, algo que não dá para ignorar quando você começa a perceber que nenhum desses sinais acontece por acaso. O interesse sem motivo, que sempre parece coincidência. Jung acreditava que o inconsciente encontra formas de se manifestar, mesmo quando a pessoa tenta racionalizar tudo. Por isso, aquele alguém que sempre aparece nos mesmos lugares, nas mesmas horas, por acaso, talvez esteja revelando algo que nem ele assume para si. A espontaneidade pode ser real, mas a repetição nunca é. São encontros que parecem casuais, mas criam um padrão difícil de ignorar, como se houvesse uma força puxando você para o centro da história que a outra pessoa não consegue contar abertamente. Tem gente que aparece na sua vida como se fosse coincidência, mas quando você olha com calma, percebe que de coincidência não tem nada. Jung falava muito sobre como o inconsciente cria caminhos próprios, como se tivesse uma bússola emocional, apontando para algo que a pessoa não consegue admitir. É exatamente aquele alguém que, por acaso, surge no mesmo café onde você costuma ir, no corredor da faculdade, ou até responde sua mensagem rápido demais, dizendo que já estava online.
Parece tudo espontâneo, leve, natural. Mas se você observar o padrão, começa a perceber que existe uma intenção escondida ali. E o mais curioso é que a pessoa nem faz isso para te impressionar. Faz porque o sentimento busca um jeito de se aproximar, mesmo quando ela tenta bancar a racionalidade. É aquele encontro que se repete de formas tão diferentes que você se pergunta se o universo está fazendo graça ou se é só alguém com medo de admitir que gosta de estar perto de você. E quando você nota essa repetição quase coreografada, algo dentro de você começa a ligar os pontos, como se uma história maior estivesse se formando por trás desses encontros aparentemente inocentes. Existe um ponto do roteiro em que tudo se conecta de forma quase invisível. E é exatamente aqui que você percebe como certos gestos mudam completamente a leitura de quem observa você em silêncio. Antes de continuarmos, se essa análise já fez sentido até agora, e se você quiser acompanhar a segunda parte desse conteúdo, onde vou revelar os sinais mais profundos e menos óbvios que Carl Jung descreve, aproveita e se inscreve no canal agora, deixa o like e comenta "continua" para que o YouTube entregue a continuação para você depois. Porque daqui para frente, a gente vai entrar em áreas ainda mais sensíveis do comportamento humano, aquelas que revelam quando alguém tenta esconder sentimentos que, na verdade, estão transbordando. E entender isso não é só sobre identificar quem te ama em silêncio, mas sobre compreender a psicologia por trás de cada microexpressão, cada recuo, cada aproximação e cada palavra dita com medo de revelar demais. Aqui, a análise se aprofunda. E o próximo passo depende de você. Pequenas demonstrações de cuidado que passam despercebidas para todo mundo, menos para você. Jung dizia que o amor silencioso costuma se esconder nos detalhes, não nos discursos. E é nesses detalhes que alguém apaixonado em segredo deixa rastros. Lembrar do que você comentou num dia qualquer, ajustar um objeto para facilitar sua vida, reparar no seu humor antes mesmo de você perceber que mudou. Gestos minúsculos, mas tão específicos que não se encaixam em nenhum comportamento neutro. E quando você conecta esses pontos, começa a perceber que a pessoa te enxerga de um jeito que ninguém mais enxerga. Tem também aquele jeito estranho que a pessoa tem de lembrar de tudo sobre você, até do que você mesmo esquece. Jung falava que o afeto gera uma espécie de atenção seletiva, como se a mente decidisse guardar justamente o que importa para a alma e não para o discurso lógico que a pessoa tenta manter. É curioso como alguém que diz que não sente nada, lembra da sua comida favorita, do horário que você costuma ficar mais cansado, daquela música que você comentou por alto, ou até de algo pequeno, tipo o jeito que você segura a caneca quando está nervoso. E isso não aparece de uma vez, aparece meio solto, despretensioso, quase como se escapasse sem querer. É aquele eu lembrei que você gosta disso, dito com naturalidade, mas que carrega uma intensidade que a pessoa tenta esconder. Só que o mais interessante é que ninguém lembra desse tipo de detalhe por acaso. A mente só registra o que toca de verdade. E quando você começa a juntar esses fragmentos, essas memórias escolhidas, percebe que existe um padrão secreto ali, como se o inconsciente dela estivesse tentando te contar uma história que ainda não encontrou coragem de virar realidade. O desconforto que surge quando você se aproxima de outra pessoa. Segundo Jung, emoções reprimidas ganham força justamente quando ameaçadas. Por isso, quando você fala de alguém novo, quando demonstra interesse em outra pessoa, aquele alguém silencioso muda na hora. Fica inquieto, tenta parecer indiferente, mas o olhar denuncia tudo. Como se o medo de te perder ativasse um instinto de proteção que nem ele entende direito. E é aí que o sentimento escondido começa a transbordar pelas brechas. E tem ainda um sinal que quase ninguém percebe, porque ele não aparece na fala da pessoa, mas sim no comportamento dela quando você some.
É curioso como alguém que não sente nada começa a mudar o ritmo interno só porque você ficou mais quieto. Jung falava que o afeto revela sua presença nos pequenos desequilíbrios, e é exatamente isso que acontece. A pessoa tenta manter a postura, fingir que está tudo normal, mas o silêncio mexe com ela de um jeito que ela não sabe administrar. Às vezes, ela aparece com um comentário bobo, tipo, sumiu, né? Mas a frase carrega uma inquietação que ela não consegue esconder. Outras vezes, ela continua ali, observando sem interagir, como se estivesse tentando adivinhar se você realmente foi embora ou só deu um tempo. E quando você volta, mesmo que rápido, aquele microalívio no olhar ou na mensagem que chega mais leve do que deveria, entrega tudo. É como se o inconsciente dela gritasse antes da boca abrir. E quando alguém reage à sua ausência com essa mistura de preocupação escondida e interesse disfarçado, é aí que você vê o quanto a presença que ela tenta negar pesa mais do que ela gostaria. A presença silenciosa que nunca desaparece, mesmo quando vocês se afastam. Jung explorava muito a ideia de conexões psíquicas que resistem ao tempo e à distância. E quando alguém te ama em silêncio, essa conexão não quebra. A pessoa continua observando, torcendo, acompanhando sua vida de longe, mesmo que vocês quase não conversem. É como se a energia dela permanecesse circulando ao seu redor, esperando o momento certo para se revelar. Se é que esse momento um dia chega. Porque às vezes o sentimento cresce tanto no silêncio que vira um universo próprio, e você percebe isso muito antes de entender o motivo real. E tem um último detalhe que costuma passar despercebido por quem nunca parou para observar o comportamento humano com calma. Quando alguém te ama em silêncio, essa pessoa presta atenção em coisas que nem você percebe sobre si mesmo. É como se ela enxergasse microgestos que você faz sem pensar. A maneira como ajeita a roupa quando está nervoso, o jeito que seus olhos desviam quando você tenta esconder algo, ou até aquele silêncio específico que só aparece quando algo te machuca. Jung dizia que aquilo que tocamos emocionalmente no outro sempre deixa uma marca, mesmo que a pessoa tente esconder. E é exatamente isso. Quem sente algo por você guarda suas pequenas versões dentro da cabeça, como se colecionasse detalhes que ninguém mais se importa em notar. Às vezes, essa pessoa te alerta sobre algo antes mesmo de você admitir que não está bem, como se captasse o tom da sua respiração. Outras vezes, ela só muda o olhar. Aquele olhar que tenta te acolher sem te assustar, porque o medo de mostrar demais ainda pesa. E quando alguém conhece seus sinais antes de você mesmo, é aí que a gente percebe que o amor silencioso não é ausência de coragem, é excesso de cuidado. No fim de tudo, quando juntamos cada detalhe dos tópicos anteriores, desde os sinais sutis que alguém tenta esconder, passando pelas máscaras sociais que cada pessoa veste para não revelar fragilidades, até o medo profundo de ser percebido demais, percebemos que o comportamento humano raramente é direto, mas quase sempre cheio de camadas que se cruzam. E é justamente por isso que o amor silencioso se torna tão complexo. Ele nasce entre gestos mínimos, cresce nas pausas que ninguém nota e amadurece no espaço entre o que você mostra e o que evita mostrar. Todos os loops se fecham aqui, porque desde o início o que estava em jogo não era apenas quem sente, mas como sente. E quando você entende que alguém observa seu mundo interno com cuidado, que interpreta seus silêncios, que repara nos seus movimentos involuntários e tenta te decifrar sem te invadir, você finalmente enxerga que não é o volume de um sentimento que define sua força, mas a sensibilidade com que ele se manifesta. No fim, a reflexão que fica é simples e profunda. Às vezes, o verdadeiro afeto não grita. Ele te acompanha em silêncio, esperando apenas que você se permita ouvir o que nunca foi dito. E agora que você conectou cada detalhe, cada gesto silencioso e cada nuance emocional,
Já percebe que entender esses sinais é quase como decifrar mensagens escondidas na alma de alguém. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar além da superfície e você quer continuar explorando o lado mais profundo da psicologia humana, então já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e comenta o que mais você quer ver por aqui. Isso não só fortalece essa comunidade, mas também garante que os próximos episódios, cheios de novas análises e revelações, cheguem até você sem que nada se perca pelo caminho.